Você apertou para participar ao vivo, Rosali? Então, Boa noite. muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, minha querida conterrânea. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Como é que Tudo está? ótimo. Que bom tê-la aqui. Que bom também ver você. Uhum. Que insight você tem sobre o nosso tema de hoje? Como? Sobre o propósito na vida. Você tem algum insight? Tenho muitos sonhos ainda. Ah, é? Ótimo. Mas um propósito, um único, não sei. Mas muitos sonhos. Ótimo. Vou esperar agora você entrar, então. Ótimo. Muito obrigado por você Vou ver se estar eu aqui. consigo sair daqui. Pera lá. Tá. Guilherme. Tá difícil sair, né, Rosali? Vê se o Guilherme nos ensina como fazer aqui. Ok. Bom, boa noite a todos que já estão chegando. Guilherme, tem alguém aqui? Não estou sabendo quem é. Não aparece o nome aqui. Está mandando um beijo, outro beijo. Tá. Dentro de mais alguns instantes a gente começa. Maria Rosária, seja muito bem-vinda. A Sônia está aí também? Muito bem-vinda, Sônia. Que bom. Iluminando a vida do Guilherme, né? Dentro de mais alguns instantes, vamos começar. A gente entrando aqui, muito bem-vinda. Maria Tereza Sauer, muito bem-vinda. Saudades, hein? Quanto tempo, né? Pode fazer a pergunta, Guilherme. Guilherme, estou aguardando a sua pergunta. Agora estou vendo aqui. Ele está falando sobre o medo, né?
medo de perder algo, de não ter, de não conquistar, etc., né? O que podemos falar sobre o medo? Podemos dizer que o medo é um dos nossos maiores tesouros. Por quê? Porque dentro dele está um ponto de luz que, uma vez transmutado, devolvido para a origem, nós vamos ter aquilo que o medo a gente criou, fomos nós que criamos, está nos impedindo, mas guarda a energia para a gente conseguir. Então, nos meus trabalhos de mentoria, eu trato o medo de uma maneira muito carinhosa, muito bem-vinda, porque é dentro dele que tem a energia necessária para conquistar aquilo que ele, medo, está nos impedindo. Lembram? Nós, pelo nosso livre-arbítrio, criamos coisas, inclusive o medo. E todas as coisas criadas podem ser convertidas no seu contrário. Maria Teresa está dizendo que o medo nos impulsiona a ação, sem dúvida, principalmente os leoninos, né, Teresa? Então, o medo não é algo que a gente deva combater, mas acolher e transmutar, porque ele contém energia que, armazenada, pode nos, e liberada, pode nos possibilitar conquistar aquilo que queremos, o propósito e os objetivos da nossa vida, né? Ok? Vamos começar, então? Vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da Era do Ouro. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era de Aquário. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era da Liberdade. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Pai Mãe presente em nosso coração, pedimos permissão para realizarmos mais esse serviço espiritual, neste santuário virtual, com a presença das queridas almas que estão participando conosco e de todos aqueles seres que, mesmo não visíveis, colaboram conosco no dia de hoje. Saudamos aos mestres ascensionados da grande fraternidade branca e seus complementos divinos, aos 7 arcanjos, 7 Elohim e seus complementos divinos. Saudamos especialmente ao bem-amado mestre Melquisedeque, que dirige a Ordem de Melquisedeque, dentro da qual é realizado este cerimonial de hoje. Pedimos que o bem-amado mestre nos abençoe e guie nesse trabalho. Saudamos a bem-amado Arcanjo Miguel, pedindo que posicione a nossa volta, acima de nós e abaixo de nós, os seus anjos da espada azul flamejante, juntamente com os anjos da bem-amada deusa Astreia, para que, formando um escudo de proteção invencível, nenhuma influência indevida possa afetar o nosso trabalho no dia de hoje, protegendo, guardando, iluminando a todos os que estão ligados ao nosso trabalho no dia de hoje.
Pedimos a permissão agora aos bem-amados seres do sétimo raio, bem-amado Mestre Saint-Germain e Deusa Pórcia, Elohim Arturos e Diana, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, para que nos permitam o uso do fogo violeta. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Fogo violeta dos melhores lições, desce, 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 desce. Fogo violeta da misericórdia divina, atue em nossos 4 corpos inferiores: corpo mental, corpo astral, corpo etérico e corpo físico, penetrando, libertando, curando de todos os karmas, todas as doenças, porventura existentes no nosso corpo mental, astral, etérico e físico. Fogo violeta atua intensamente em cada célula, cada molécula dos nossos 4 corpos inferiores, colocando os 4 no diapasão da nossa divina presença, eu sou, do nosso santo ser crístico e do nosso corpo causal, que é o nosso mental superior, o corpo da primeira causa, aquele a que podemos recorrer para realizar todos os nossos propósitos. A energia para realizar já está toda ali. Fogo violeta, atue agora intensamente em nossas casas, em nosso bairro, nosso estado, nossa cidade, nosso estado, Brasil, hemisfério sul, hemisfério norte. Fogo violeta atua intensamente no planeta Terra, penetrando e libertando todos os átomos de todos os seres, de todas as coisas que existem no planeta Terra, para que ele, impulsionado pela vontade coletiva que estamos construindo, se instale definitivamente na 5ª dimensão e que possamos nós, por isso, também nos instalarmos na 4ª dimensão, sob a égide da 20ª dimensão, em que o bem-amado Mestre Melquisedeque trabalha para irradiar para nós a energia da unidade, do amor incondicional, da pureza, do amor divino. Fogo violeta atue ainda além do nosso planeta Terra, em espirais flamejantes de fogo violeta da alquimia divina, acolhendo a nossa amada Lua em seu raio de ação, também com o nosso agradecimento pelo serviço prestado por nossa amada Lua para a vida e a evolução do planeta Terra. Sabemos que a Lua e a Terra compartilham o mesmo corpo etérico. Vamos pedir ao corpo violeta, ao raio violeta, e atue intensamente nesse corpo etérico, transmutando tudo que deva ser transmutado. E se expanda a fogo violeta para além do circuito Terra-Lua, para o sistema solar, para todo o nosso sistema solar, para a nossa galáxia, para as galáxias todas do universo, para todo o universo, e possamos, nessa viagem, observar toda a grandiosa obra do Criador, lembrando que a parte visível é apenas 1% da realidade total. Temos 99% invisível a serem explorados por nós na nossa vida eterna. Está nos reservado é grandioso
e vai ser tão mais grandioso quanto saibamos como lidar com o propósito em nossas vidas, que vai ser exatamente o nosso propósito no dia de hoje, né? Vamos agradecer aos seres divinos do sétimo raio, bem-amado Mestre Saint Germain, Deusa Pórcia, o Elohim Arturus, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, pela permissão do uso do fogo violeta. Antes de prosseguirmos com uma meditação para travarmos contato com o tema no mundo sutil, o tema do propósito, vamos fazer uma pequena preleção sobre o que é o propósito, né? Na Kabbalah existe 3 causas primordiais: Aleph, Shin e Men. Essas 3 causas primordiais são ligadas a Keter, olho direito, Rohemá, olho esquerdo, Biná. Essas 3 causas primordiais também se referem aos 3 portais de libertação, ligados ao planeta Plutão em Keter, no lado direito Urano, que tem a ver com a letra Shin, e do lado esquerdo Biná, o planeta Netuno, que tem ligado à letra Men. Então, essas três letras formando um mantra chamado Emesh é extremamente importante para que nunca nos esqueçamos de que podemos ter objetivos, propósitos humanos, mas o verdadeiro propósito é a reintegração ao mundo espiritual de onde saímos a partir da queda. Então, esse grande objetivo espiritual, que é a reintegração ao topo da árvore da vida, para que possamos reativar essa parte da nossa própria árvore da vida, é fundamental. Vamos, então, podemos até pensar que este grande objetivo de retorno ao paraíso, que os budistas chamam de Nirvana, a Kabbalah chama de retorno a Rohemá, a segunda Sefirá, onde as almas estavam antes da queda, e para os anjos que estavam em Biná, do lado esquerdo da árvore da vida, também é destinado um retorno. Então, do lado direito, as almas saíram, e do lado esquerdo, os anjos caídos, né, desceram pelo lado esquerdo também. Então, mesmo que a gente trate de objetivos na vida, de sucesso material, sucesso amoroso, sucesso em todas as áreas da vida, inclusive saúde, etc., todos esses objetivos, se eles servissem ao grande propósito da reintegração ao topo da árvore da vida, o retorno ao paraíso, eles seriam automaticamente abençoados. Na Kabbalah, o propósito é definido pela letra Shin, desse mantra Emesh, que é Aleph, Men e Shin. O Shin é o lado positivo desse triângulo, e ele é a letra Shin. Essa letra Shin é parecida com esses 3 dedos aqui levantados e dão a ideia de uma flecha flamejante, oscilante. Então, aí já tem uma chave, porque qualquer propósito que tenhamos tem a ver com uma trindade. Tem a ver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, se nós estabelecermos objetivos
triunos, três objetivos que possam significar esta união desses três dedos, estaremos homenageando a Santíssima Trindade e teremos uma realização tão veloz, com tanta rapidez, que parecerá um relâmpago. Por quê? Porque essa letra Shin, ela tem um poder mágico. Agora, o que significa essa letra Shin? O que significa lidar com essa letra Shin? No meu trabalho de mentoria, durante mais de 40 anos, as pessoas me procuram com Shins de diferentes tamanhos, né? Shin para eu quero ficar rico, eu quero ter um amor, uma mulher, um homem, eu quero ter saúde, eu quero isto, eu quero aquilo. E eu não posso dizer para elas, este Shin aí é muito pequeno, você tem que pretender um Shin grande. Não posso, porque os Shins pequenos, eles são a escada para o Shin grande, né? E num determinado trecho da escada, a pessoa percebe que o grande Shin poderá ser o grande motor que eleva a realização de todos os outros Shins pequenos. Basta lembrar que Jesus disse: procure primeiro o reino do céu e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Ele não disse que o que for acrescentado, que são os objetivos terrenos, fenomênicos e o sucesso, a felicidade, a riqueza e tudo, ele não disse para não ter isto. Ele disse que isto seria facilmente conseguido se primeiro procurássemos o reino do céu e sua justiça. Isto é, o reino de quinta dimensão, né? Vamos explicar o que seria isto, né? Procurar primeiro o reino do céu e sua justiça. Lembram, a origem de todas as coisas é o plano espiritual. Lembram que o primeiro princípio hermético é que o universo é mental, o todo é mente. Mesmo a parte materializada do universo é mental, só que um pouco mais densificado, mais coagulado. Então, existe um todo mental, dentro desse todo mental existe a multiplicidade de coisas e a imensidão dos espaços, existe tudo. Mas o que ele está querendo dizer? Que quando sintonizamos com a fonte, nós teremos um jorrar de energia, de luz, capaz de nos possibilitar sermos co-criadores da realidade. Lembro que lá no Gênesis, o princípio era o verbo, e o verbo disse, fiat lux. Então, o verbo, a consciência, o verbo e a luz são suficientes para criar qualquer realidade. Então, os sonhos, eles são perfeitamente possíveis, os sonhos fazem parte da nossa natureza divina até. Devemos explorar os nossos sonhos, devemos realizá-los. Jesus também disse, o que você liga na terra, você liga no céu. O que significa isso? Significa que você não precisa ir lá para o céu ligar alguma coisa. Você pode ligar aqui, na terra. E o que é ligar aqui na terra? Por exemplo, escrever no caderno azul, no presente, o propósito, o objetivo com o qual você se compromete. Quando você faz isto, em 5D, forma-se um triângulo, onde do lado
lado direito está você, do lado esquerdo está o seu propósito, em cima estão os 3 elementos necessários para que este casamento entre você e o propósito gere uma força de realização implacável. Quais são essas 3 coisas? Amor, ausência de conflito e desejo real. Tendo essas 3 coisas, mais acima estará o Logos fornecendo a energia para a realização. Então, imagine você escrevendo no caderno azul 3 propósitos homenageando a Santíssima Trindade. Vou dar um exemplo que vocês até já devem ter ouvido que eu tenha falado, mas eu vou repetir apenas para os que não estavam presentes nas outras vezes. Quando eu saí da Petrobras, sem um centavo no bolso, porque eu tinha pedido demissão, não tinha, portanto, pedido demissão, não recebi verbas rescisórias, nem fundo de garantia, nem nada, e eu não tinha clientes, era advogado, não tinha clientes, montei um escritório e fiz o objetivo triuno. Eu não tinha o caderno azul, mas cada objetivo do triuno eu ancorei em uma coisa na matéria, substituindo o caderno azul. O primeiro objetivo era atrair 300 casos de advocacia que me dessem, diante de hoje, R$100, para que eu tivesse um feijão com arroz. Na lógica de que os clientes que me dão muito processo não querem gastar muito, a não ser um valor que tinha uma intuição de que deveria ser assim. E ancorei isso fabricando 300 pastas azuis com cartolina azul, etc. Segundo objetivo, ter um cofre cheio de dinheiro e quando eu abrisse, os maços caíssem em cima de mim. E o terceiro objetivo era ser grande proprietário de terras no litoral. Os 2 casos também apoiei. No caso do cofre, comprei o cofre. No caso das terras, fabriquei as pastas também para guardar as escrituras. O que eu fiz aí? Eu estabeleci um propósito triuno, casei com ele, então propósito triuno, casamento, isso gerou uma faísca elétrica para o astral, 4ª dimensão, e no plano físico as coisas foram acontecendo sincronicamente para que o propósito triuno se realizasse de maneira inevitável. E em questão de uma semana, tinha 100 casos novos de uma multinacional que tinha cinemas em São Paulo, tinha muitas reclamações trabalhistas e eram sem processo. O próprio cliente me indicou um engenheiro. Na verdade, não foi bem assim. Uma cliente me indicou um engenheiro que tinha terras no litoral, que me indicou essa empresa multinacional, porque ele tinha cuidado da estrutura metálica dos cinemas. Então, vejam que uma coisa sincronizada com a outra, acelerando tudo. Em menos de um ano, quer dizer, o cofre, em questão de semanas, já tinha o cofre cheio de dinheiro. Em menos de um ano, eu tinha muitas terras no litoral, 27 alqueires em Ilhabela, 30% de 1.200.000 metros quadrados no Morro do Saí, Praia da Baleia, etc. E o cofre cheio de dinheiro e os 300 casos que foram chegando. Então, se veja que um dos grandes segredos do propósito triuno, que homenageia a Santíssima Trindade e a letra Shin, é fazer um conjunto de 3 propósitos. Não é? Então, por exemplo, eu quero ficar rico, então ficar bilionário, mas também criar 1.000 creches, 10.000 creches,
e criar não sei o quê. Então, todos com um propósito de homenagear ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? No caso, o Pai, ao Filho e à Mãe Natureza, né? Então, vejam que, se nós usarmos ferramentas espirituais, a coisa significa: o sutil domina o denso. O sutil domina o denso. Se lidarmos apenas com a 3D, que é o mundo do 1%, nós vamos ter que usar o denso com denso. E aí o Mike Tyson vai ganhar de nós, né? Todas as vezes. Mas uma gota de sutil espiritual domina um caminhão de denso físico. Ok? Fico à disposição para perguntas por escrito que queiram fazer, tá bom? Enquanto não pergunto, vamos prosseguir. Então, propósito. Devo dizer que o propósito maior da vida do ser humano é deixar de viver aqui, ascensionar. O que significa isso? Significa sair da roda de samsara, sair da roda das encarnações, que obriga que a gente vá para o astral, venha para a Terra, vá para o astral, venha para a Terra. Saindo desta vida, a gente vai para a quinta dimensão, para cima, voltando à origem. Porque a quarta dimensão é um céu provisório, é um céu temporário. E a gente precisa se libertar. Então, o maior fim que a gente poderia ter é voltar ao paraíso, não é? E reencontrar a nossa chama gêmea e, com ela, formar um casal eterno, definitivo, assim como São Germain, Deusa Pórcia, Jesus, Maria Madalena, Arcanjo Gabriel e Mãe Maria, e assim por diante, né? Arcanjo Rafael, Mãe Maria, né? Então, todos os seres evoluídos chegaram ao ponto de continuarem o casamento eterno com seus complementos divinos. Mas, desculpe que estou recebendo uma comunicação aqui. Quem fez o juramento do Bodhisattva é aquele que continua aqui na Terra e não tem esse propósito de ascensionar. Tem o propósito de ir, voltar encarnado para realizar o bem, a libertação de todas as almas do planeta. E tem um juramento de que só sairá dessa roda quando a última alma for libertada. É claro que prevalece a vontade divina, e Jesus, que era um bodhisattva, que o bodhisattva sempre é um bodhisattva, né? Mas Jesus ascensionou na época, 2000 anos atrás, porque Deus mandou ele fazer isso, né? E como mestre ascensionado, ele morreu, ressuscitou e dirige toda essa nossa escola aqui, esse jardim de infância que é o planeta Terra, né? Com muita paciência e amor. Então, existem entre nós aqueles que têm um Shin até maior do que nós, que queremos ser mestres ascensionados. São aqueles que renunciam à liberdade eterna por amor à humanidade. Tem muita gente aqui na Terra fazendo isso hoje, né? Eu mesmo conheço vários que se dedicam ao sacrifício, sacrifício pela libertação das almas. Então, o propósito, ele pode ser de vários tamanhos, né?
O tamanho maior é a reintegração com Deus na forma da condição de mestre ascensionado, né? Um semideus, né? Como Melquisedeque, como Deus Aquanim, Mãe Maria, os 7 arcanjos, 7 Elohim, os mestres ascensionados, é uma humanidade ascensionada imensa, né? Lembrando que agora receberemos visita dos nossos irmãos estelares, né? É uma questão apenas de tempo, né? No mundo das dimensões sutis já nos encontramos com eles, mas no plano físico irão aparecer também, né? Porque o propósito coletivo da humanidade, qual é? É pertencer ao sistema solar e à comunidade galáctica de uma forma muito mais luminosa, muito mais participativa. Nós vamos deixar de ser um planetazinho cuidado carinhosamente pelos mestres, porque a gurizada que mora aqui nesse planeta poderia apertar o botão da guerra nuclear a qualquer momento, né? Mas eles cuidaram de nós para que nenhum desastrado fizesse isso, né? Vamos entrar agora numa era de paz. As últimas guerras estão acontecendo, né? E estão nos revoltando num nível suficiente para a gente decidir não fazer mais guerra, né? E graças às energias superiores, principalmente da 20ª dimensão, do bem-amado Melquisedeque, podemos ter um fator de ampliação e de adaptação dessa energia cósmica para todos os nossos irmãos. Então, esse serviço aqui espiritual que estamos fazendo, com as almas que estão conectadas conosco no plano físico, virtual, no plano astral, no plano mental, todos os planos estão numa corrente de salvação do planeta para que ele se impulsione e participe o mais cedo possível da comunidade galáctica. Lembrando que nós somos seres estelares, aqui todo mundo é ET, né? A gente está falando muito em receber a visita dos ETs, mas dentro das nossas casas tem muito ET morando, né? Somos nós mesmos. Viemos de outros sistemas, de outras galáxias, outros universos até, e somos todos aqui voluntários para realizar o plano divino para o planeta Terra. Vamos nos emanar no amor divino, porque está na hora de deixarmos de brincar de mocinho e bandido, né? E fazermos realmente a obra de acordo com o plano divino. Sobre o propósito, Deus, na sua misericórdia, ele colocou em nosso plano encarnatório um plano B, um plano mínimo, para que a gente não passe a encarnação em branco. Que plano é este? É um plano astrológico, o plano astrológico de nascimento, que tem a ver com um plano numerológico também, um plano de mapa de energias. São muitas coisas que expressam o calendário maia, o signo, o Kim galáctico maia, o calendário coreano, o calendário chinês, calendário indiano. Tem muitas formas que expressam o plano B encarnatório. Como nós estamos aqui no Ocidente, a nossa astrologia, ela claramente nos diz qual é o nosso plano B. Não é? Presente conosco a Maria Ângela, a astróloga que trabalha comigo nos renascimentos há 30 anos, ou mais, né? Porque são milhares de anos que a gente se conhece, então falar em 30 anos é uma coisa que parece muito estranha, né? Ela
examinando o mapa, ela diz para a pessoa qual é o propósito da vida dela, o que, que ela veio fazer, qual é o karma que ela tem que cumprir. Está tudo no mapa astrológico de nascimento. Então, quem não quer se preocupar com nada vai ser levado pelas ondas, os influxos planetários vão levá-la a desenvolver alguma coisa que ela precise desenvolver. A Kabbalah diz que a chave da Kabbalah é o Tikkun. O que é o Tikkun? É a agenda da correção, aquilo que é o nosso karma. Então, precisamos realizar o nosso karma. Como a nossa vontade de realizar o karma pode não ser muito grande, o mapa astrológico nos impulsiona a realizar o karma. Ele produz acontecimentos, coloca pessoas em nossas vidas, faz a gente trabalhar num determinado lugar, casar com determinada pessoa, ter os filhos. Então, o karma, ele é poderosíssimo, porque ele precisa realizar o plano divino. O plano divino é consertar aquilo que conseguimos estragar ao longo das nossas encarnações todas. Mas este é o plano B, que é o plano das 7 causas secundárias, dos 7 planetas. O planeta Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Marte, Lua e Sol. Então, quem evolui dentro do plano B vai chegar lá, vai chegar. Pode ser que demore muitas encarnações para isso. Agora, existe uma coisa que Jesus mencionou, que é o seguinte: quem não morrer e não nascer de novo, não vê o reino do céu. O que ele quis dizer com isso? Ele não estava falando só de encarnações, reencarnações. Ele estava falando de ser batizado com o Espírito Santo, ter um renascimento, deixar de ser um eu personalidade mortal para ser um eu crístico, imortal. Vamos lembrar que a nossa alma, ela está perdida na barriga, no meio da nossa personalidade. E ela está muitas vezes ligada ao propósito profissional, sentado no cavalo profissional, porque é onde ela tem mais tempo dedicado, mais energia e tal, mas isso não eleva espiritualmente, porque escraviza, né? Ainda que tenha um propósito também, o trabalho, por exemplo, de individualizar, da pessoa de que tornar-se um ser de vontade. Mas o renascimento faz com que ela adquira uma nova plataforma astrológica. Ao invés do plano B de barriga, ela vai ter um plano A, ligado às 3 causas primordiais. Lembram de Aleph, Men e Shin, Emesh? E Shin sendo o laboratório dos propósitos, né? Das intenções. Então, devemos transcender o plano B e caminhar para o plano A. No meu trabalho de mentoria cabalística, este é o propósito: ajudar as pessoas a transcenderem o plano B sem deixar de cumpri-lo, mas atuar no plano A, que tem a ver com a reintegração da alma, a Rohemá, o retorno ao paraíso, o retorno ao Nirvana. E agora com uma coisa muito interessante: não precisa morrer para acontecer isso. É possível ascensionar em vida. É possível ascensionar em vida. É possível trazer o reino do céu para a terra. É possível trazer o reino do céu para a terra. Basta que a gente o procure e ele vem ao nosso encontro e encaixa. Lembra o que Jesus falou? Sede perfeitos como o Pai que está no céu. Ele não disse, façam a faculdade, estude isso, estude aquilo, leiam livros, malhe, trabalhe. Não, ele disse sede, né? Quase que um trocadilho: mate a sede, deixa que ele venha. Peça para ele
vir. Tudo está ao nosso alcance. Basta que façamos o que Jesus falou. Peça e receberá, bata e a porta se abrirá. Nunca foi tão verdadeiro isso. Todos os dias eu vejo pessoas batendo e a porta se abrindo. Hoje mesmo vi uma cliente postando postando a cara dela de espanto, dizendo 1000 portas se abriram, né? Realmente, 1000 portas podem se abrir. Então, qual é o propósito? Tem alguns propósitos inarredáveis, propósitos que a gente não pode deixar de realizar, e tem propósitos que fazem parte do nosso poder criador. O propósito que a gente não pode deixar de lado é, por exemplo, cuidar do corpo, cuidar da própria saúde. Outra coisa é cuidar do karma, que está no seu mapa astrológico do nascimento, fazer uma verificação com o astrólogo e descobrir qual é o karma. Por exemplo, se está pobre, tem o karma de pobreza. Precisa superar o karma e não ficar rico, porque superando o karma, a riqueza flui, porque o karma é lei divina, justiça divina. Lembram? Procure o reino do céu e sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Não precisamos criar o reino do céu, que também tem a ver com riqueza. Não precisamos criar riqueza. Precisamos desobstruir o canal de fluxo da riqueza, ou também da saúde. Né? Salomão, né, um grande iniciado de ouros, o mais rico que já existiu, quando Deus disse para ele, peça o que você quiser, e adivinha o que ele pediu? Rohemá, a segunda sefirá, sabedoria. Porque ele sabia que sabedoria é mais importante que qualquer outra coisa. Com a sabedoria podemos ter riqueza. O fantástico da sabedoria é que podemos até ter riqueza e podemos até renunciar a ela, porque tem algo melhor que podemos colocar no lugar dela. Podemos muito bem direcionar a nossa energia para fazer algo melhor do que acumular trilhões, né? Bilhões. Tem alguém está querendo 1 trilhão, não é? Então, ter a sabedoria para decidir não usar a sabedoria para conseguir a riqueza. Não conseguir, não há problema nenhum. Não é? Porque quem é sábio rico não é dominado pela matéria, pela riqueza, e, portanto, não vai ter dificuldade em estar no reino do céu, até porque já está. Né? Então, aquela parábola de Jesus, que é mais difícil um camelo entrar por um pequeno orifício do que é mais fácil entrar por esse pequeno orifício do que um rico entrar no reino do céu. Que rico é este? Aquele que é possuído pela sua riqueza. Não aquele que, como Lázaro e Betânia, eram reto possuidores, possuíam a riqueza e se Jesus dissesse, dê para todo mundo, eles dariam. Mas o jovem rico não quis dar, né? Porque estava apegado à sua riqueza. Então, o propósito, tem alguns propósitos que a gente não pode deixar de conhecer antes até de pretender realizar grandes sonhos. Um deles é seguir o mapa kármico, realizar o Tikkun, e até de maneira proativa, descobrir qual é o karma que está lá, ao invés de ficar surpreendido todo dia pelo infortúnio aparente, mas, na verdade, é o retorno kármico. Né? Hoje está mais fácil lidar com o karma. De manhã você comete uma diatribe e à tarde você já está tendo o retorno kármico. Né? Está mais fácil entender a natureza do karma. Não é? Agora, precisamos lidar com o karma de vidas passadas. E também com o karma das nossas almas gêmeas. Né?
Jesus entendia que a humanidade inteira era feita de almas gêmeas, por isso ele sacrificou por todas. E fez um efeito extraordinário para a salvação de todas as almas, né? Então, agora ninguém pode se queixar de falta de oportunidade, né, de se salvar. Então, conhecer o mapa astrológico de nascimento deve ser um propósito constante. Outro propósito seria realizar as 4 iniciações da Kabbalah, né? A primeira de Ouros, que seria a capacidade de conseguir um modo de vida aceitável no planeta Terra, né? Uma profissão, uma casa, uma família, uma estrutura social, etc. Lembrando que depois da iniciação de Ouros, vem a iniciação de Espadas, que é um período onde há uma negação de tudo que foi conseguido, é um período de vazio insuportável, mas quem suportar o insuportável vai realizar o que profetizou Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E quando a alma não é pequena? Quando ela é grande por ter suportado antes o vazio que se transformou o novo molde da nova alma. Então, quem está passando hoje iniciação de espadas, preste atenção no sofrimento que está tendo e enquanto este sofrimento é fundamental para criar o molde da nova taça, o Santo Graal, né? Santo Graal que fica defasado, né, para receber mais energia divina se não for aumentado. E a única forma de aumentar é suportar o insuportável, com aquela dor do momento. Quanto mais você assume a dor aguda, absorve o golpe, mais rápido retira o ponto de luz que está dentro da situação e recoloca na glândula pineal e você está com a alma muito maior. Então, amem o sofrimento que ele será rápido. Lembra que o sofrimento não é a única maneira. Tem a reflexão e a imitação, que sobra o sofrimento. Mas o sofrimento, para algumas almas, é da própria natureza. Quer dizer, a alma de Jesus, por exemplo, se não tiver sacrifício, a minha também, né? As almas Lamed são aquelas que agem através do amor sacrificial, né? Pode entregar coisa mais valiosa em nome do amor. Agora tem outros tipos de alma, Aleph e Men, né? Mas devemos desenvolver os 3 tipos de alma. Por isso que a gente tem que encarnar muitas vezes, né? Então, vejam quanto que o propósito é algo extremamente importante. Mas tem os propósitos que estão fixados em nosso plano divino e a gente tem um dever de correr atrás, de descobrir o que é, através de astrólogo, numerólogo, mentor de Kabbalah, psicólogo ajuda, psiquiatra ajuda a descobrir qual é o defeito que carregamos para a gente retirar o ponto de luz que está dentro dele. Isto é resolver o karma, não é? Agora, tem o propósito, vamos chamar assim, que honra a nossa capacidade de sermos deuses co-criadores, né? Você sabe a diferença entre criar e crear? Criar é cuidar do que já existe, criar porco, galinha, empresa, filho, né? Agora, criar significa trabalhar em 5D. Criar é dar a alguma coisa o direito de existir. A alguma coisa não. A uma essência, dar ao que não existe em forma e manifestação o direito de existir. Então, por exemplo, um sonho, quando eu digo esse sonho, esse projeto,
eu caso com ele, eu estou dando existência a ele. Eu estou criando uma utopia. Lembram? Eu, mais o meu propósito, mais a presença do Logos, cria uma faísca elétrica que movimenta as ondas da vida e vão providenciar acontecimentos para que eu realize esse propósito com quem eu casei de maneira fácil, sem esforço. Mas, vejam, tem que ser um casamento baseado em amor, eu tenho que amar a ideia, eu preciso não ter conflito e preciso ter um desejo real. Eu preciso botar um xizinho na consciência dizendo, eu mereço tal coisa. Se não colocar o xizinho, não vai ter vontade suficiente para realizar. Então, procure ajuda de conselheiros de diferentes segmentos aí para se autoconhecer rapidamente. O tempo urge. Nós podemos conquistar o reino do céu muito rápido, né? E Confúcio diz que o conselho dos outros, a própria Cabala também aconselha a termos conselheiros, tanto mentores espirituais, como no mundo físico também, gente com quem a gente possa aconselhar, se reunir. Essa nossa reunião aqui, feita virtualmente, existe uma corrente de sabedoria vinda dos mestres que circula com todo mundo. Todos nós saímos melhores de um encontro como este por causa da presença do mundo espiritual em nossa vida, né? E eles vão nos dar insights. E eu agora rogo ao plano espiritual que o propósito de vocês ilumine a vida de cada um com muita alegria, muito bem humor, porque de ranzinhos o mundo já está cheio, né? Precisamos ter a alegria de viver e rir até dos próprios defeitos para que possamos corrigi-los, né? Ok? Gostariam de fazer alguma pergunta ou não? Vamos encerrar, então. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da nova era. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era do ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era da liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Pai e Mãe, presente em nosso coração. Nós agradecemos por esta oportunidade de servir e pela permissão de servir neste dia 15 de janeiro de 2025, neste santuário virtual, neste local de cada um, nesta cidade de cada um, Brasil, Hemisfério Sul, Hemisfério Norte, e todo o universo que nos acolhe. Agradecemos ao bem-amado mestre Melquisedeque pela assistência espiritual, agradecemos aos 7 arcanjos, 7 Elohim, 7 mestres ascensionados, agradecemos a todos os mentores, instrutores, anjos de guarda, guias espirituais, agradecemos ao bem-amado Arcanjo Miguel e Deus Astréia que posicionaram seus anjos da espada azul, formando um escudo de proteção invencível. A todos agradecemos e acolhemos com o nosso amor incondicional. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite a todos.